Paz, irmãos, muito boa noite a todos. Olha, é o seguinte, vou ser objetivo direto aqui para falar logo o que tem que ser dito aqui nessa live. Ah, tá rolando um problema nos Estados Unidos com relação à vacina. Tá rolando um problema seríssimo lá. Aliás, eu quero desejar aqui uma boa noite a, a Gisele, o Joaquim, a Juliana, Thiago. Muito obrigado a todos vocês, viu? Muito obrigado pela companhia, pela presença. Porque às vezes falha o nosso esse site aqui, porque a gente faz a transmissão, e eu tenho que ficar olhando o chat pelo aplicativo. Mas é o seguinte, cara, olha só que loucura. Olha que loucura, é sério. É, assim, os caras obrigaram todo mundo, a tomar aquela porcaria. No 2020, 2021 ali. Prenderam todo mundo dentro de casa. Daqui a pouco só pode sair de casa, só pode trabalhar, só pode colocar o teu filho na creche se se tomar picadinha. As restrições, não sei o quê e tal, colocaram um monte de coisa para infernizar a vida de todo mundo. E as pessoas falando, muitos alertando, falando: "Ó, não toma, não faz isso, não faz aquilo e tal". Aí vem a indústria: "Não, pode tomar 4, 3, 2, dose de reforço, isso, aquilo". Aí o presidente falou: "Não toma esse negócio, não toma esse negócio". Aí de um lado você tem o lobby, você tem a imprensa, de um lado tu tem a máquina pública, de um lado tu tem toda a mídia ali lutando contra: "Ah, é para salvar vidas, é isso, é aquilo, é não sei o quê". Aquele inferno todo que você já sabe que nós passamos nos últimos 3 anos. Passamos um inferno. Não pode viajar, não pode isso, não pode não sei o quê, obrigatoriedade. Os caras nos trataram como se fôssemos escravos. Aí saiu a matéria. Olha a matéria que saiu. Olha a matéria que saiu. Site Terra. Kansas, né, Kansas, Estados Unidos. Kansas acusa Pfizer de enganar o público sobre a vacina contra o Covid. Ok, ok. Eu vou ler a matéria toda, fiquem tranquilos, porque eu quero deixar minha opinião com relação a isso. Olha como é que a mídia é podre. Observem como os estados são mentirosos. Observe os senhores como eles criam uma narrativa para nos iludir, que essa matéria fala sobre ilusão. Apesar de falar sobre a Pfizer, mas não é sobre a Pfizer que eu quero comentar. É muito pior do que isso. É muito pior do que isso. Título, repetindo. Kansas acusa Pfizer de enganar o público sobre a vacina. Ok. Então você já sabe o que vai encontrar na matéria. A matéria saiu ontem, tá? Ontem, dia 17 de junho. Assinado pela jornalista Brenda Pearson. O estado norte-americano do Kansas abriu, olha só como a matéria é para nos induzir, e eu vou te explicar tintim por tintim disso aqui. É maravilhoso, cara. É maravilhoso você ler, você pegar a matéria e já de cara assim, tu pega em cheio, mano. Olha só como eles são podres. O estado norte-americano do Kansas
abriu um processo judicial nesta segunda-feira contra a Pfizer. O estado do Kansas abriu um processo judicial contra a Pfizer. Ok, ok. Aí vem, é o que eu falo para vocês: o que, quem, quando, como, onde, por quê. O que? Primeira pergunta. O estado, né? Quem? O estado do Kansas abriu o quê? Um processo judicial quando? Segunda-feira, contra o quê? A Pfizer. Sobre o quê? Sobre o quê? Acusando a empresa de enganar o público sobre sua vacina contra o Covid. Ou seja, o lead já está todo respondido aqui no primeiro parágrafo. O porquê é acusando a empresa de enganar o público sobre, então vem o motivo do processo, porque a Pfizer enganou o público sobre sua vacina ao esconder os riscos e fazer alegações falsas sobre sua eficácia. O que, quem, quando, como, onde, por quê? Em uma ação aberta no Tribunal Distrital do Condado de Thomas, o Estado disse que as supostas declarações falsas da farmacêutica sediada em Nova York violaram as leis de proteção ao consumidor do Kansas. Ok, maravilha. Puxa vida, o Estado está indo lá processar, está acusando a toda poderosa Pfizer. Cara, maravilhoso. Quando você lê, você fala: "Puxa vida, o Estado está indo lá e lutar, e agora se levantou contra a indústria". É isso que você sente o impacto positivo. O Estado está buscando indenizações financeiras não especificadas. Abre aspas. A Pfizer fez várias declarações enganosas para ludibriar o público sobre sua vacina no momento no qual os norte-americanos precisavam da verdade. Fecha aspas, afirmou o procurador-geral do Kansas, o republicano Chris Colbert, em um comunicado. Ok, matéria tá legal até agora, né? Imagina isso aqui, a repercussão no Kansas. O pessoal, isso aí, vamos lá e tal. O processo alega que, começando pouco depois do lançamento da vacina nos primeiros meses de 2021, a Pfizer escondeu evidências de que sua dose estava associada a complicações de gravidez, incluindo aborto, além de inflamações dentro e ao redor do coração, conhecidas como miocardite e pericardite. Ok, aí está só explicando, beleza. As representações feitas pela Pfizer sobre sua vacina foram precisas e baseadas em ciência, disse Pfizer em um comunicado, acrescentando que acredita que o processo não tem mérito. A Administração de Alimentos e Remédios dos Estados Unidos, a FDA, colocou um alerta sobre miocardite e pericardite no rótulo da vacina em junho de 2021. Os efeitos colaterais são raros e ocorrem com mais frequência em garotos adolescentes e homens jovens. Em 2023, uma análise de 21 estudos dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, concluiu que as vacinas não estavam relacionadas a aborto. Ok, beleza, legal, só que é um complemento da matéria. O Kansas também disse que a Pfizer alegou falsamente que sua vacina, desenvolvida com a parceira alemã BioNTech, para a cepa original do vírus, mantinha uma alta eficácia contra variantes e que impedia não apenas a doenças,
como também a transmissão. A BioNTech não é ré no caso, ok. A matéria é sensacional. A matéria é sensacional. Mas eu parei para pensar, eu falei: "Calma lá, desculpa, eu tô até com dor de cabeça por conta desse negócio, porque, eh, você já sabe da minha história, eu filo porque quilo. Agora, 2024, junho de 2024, vem vem o estado do Kansas, vem o estado do Kansas e abre um processo judicial contra a Pfizer, acusando a empresa de enganar o público sobre sua vacina. Essa é a matéria. É para comemorar? É, mas a pergunta que fica é: como que eu interpretaria essa matéria de uma outra forma, que não seja apenas a leitura rasa dela? Primeira coisa, quem foi que nos obrigou a tomar essa imundície? Não foi o Estado? Aí o Estado, 3 anos depois, o nosso algoz, 3 anos depois, é que vem para nos defender. O Estado me obriga a tomar imundice, o mesmo Estado que me obrigou a tomar imundice é o mesmo Estado que está me defendendo. Eu falei: "Eu tenho que falar isso na live, porque eu não vou ficar entalado com esse negócio não". Mas não vou mesmo. Vocês entenderam como é que funciona? A mídia, a imprensa, o Estado, o poder público, os políticos, o lobby, tudo funciona numa engrenagem perfeita. Quem te obrigou a tomar é que está acusando a empresa agora de ter enganado o público. Eu falei: "É para acreditar nisso? É para acreditar nisso? É para eu acreditar em quem? No Estado que me obrigou, porque o Estado obrigou. Não obrigou? Não colocou ali imposições e tal. Tem que tomar, que senão não trabalha. Não pode entrar no banco, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo". Virou lei marcial esse negócio. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Aí o Estado foi lá, com uma faca na nossa garganta: "Tem que tomar". "Não, mas eu não confio". Não interessa, é o Estado que está mandando, é o Estado que está dizendo. 3 anos depois, o mesmo Estado que nos amordaçou, é o Estado que vem dizer que está defendendo a população, processando a Pfizer por falsos apontamentos com relação ao fraudes, ou falsificação, com relação à eficiência do da seringada. E aí? E aí? Como é que faz? A Berenice comentou: "Não enganou não, estava tudo na bula, era só ler a bula como eu fiz". Ok, mas por mais que se lesse a bula, ler a bula e ter ciência não impedia ninguém de não tomar, porque foi obrigatório. E pior, você ainda tomava consciente. Não era só ler e dizer não, era obrigatório, era obrigatório. Quantos amigos meus que, para não perder o emprego, tiveram que tomar uma ou 2 ou 3. Israel foi o primeiro país a chegar à 4ª dose, com a Pfizer, com a Pfizer. Porque
Netanyahu fechou parceria com a Pfizer. Então, você pode ler quantas vezes você quiser a bula. Pode botar num outdoor a bula, não interessa. Já colocam lá que é para se tomar ciente dos riscos, mas que foi obrigar que nos obrigaram. Fomos obrigados, entendeu? Então, o mesmo estado que nos amordaçou, é o mesmo estado que hoje está processando a empresa. E a pergunta que fica é para eu acreditar em qual lado do estado? O que me maltratou ou o que diz que está do meu lado agora processando a Pfizer? Essa que é a questão, entendeu? E aí? É para acreditar em quem? Qual das 2 faces do estado eu acredito? Qual das 2 faces? A que me obrigou ou a que finge que está lutando do meu lado? Porque agora o estado está se colocando numa condição de que também foi enganada. Não, também fui enganado e tal. Não é isso? Não é exatamente, Vera. Morde e assopra, é o algoz. É o algoz fazendo carinho agora. Essa é a realidade. A realidade do mundo que vivemos é essa. Não tem para onde correr, não tem para onde se esconder, não tem como se esconder. Não dá. O Estado finge, e sempre fingiu que está do nosso lado. Sempre, 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 sempre. É isso aí. Enfim, eu ia falar uma bobagem aqui, mas deixa pra lá. Então o estado do Kansas acusa a Pfizer de enganar o público sobre a vacina. Aí está processando. Mas por que que não deixou o povo livre para escolher o que quisesse? Não, porque pode alastrar, pode transmitir, porque imunizando evita a transmissão, a retransmissão. Foi isso. Essa é a matéria. Essa é a matéria. É desse fingimento que a gente vem aqui falar com vocês sempre. É esse estado que finge o tempo todo. É esse estado que mente o tempo todo. É esse estado que nos manipula o tempo todo. O tempo todo, cara. Assim chega. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Naturalmente, isso foi nos Estados Unidos, isso não é no Brasil. Não é no Brasil. Mas já fiz também lives aqui falando sobre a vacina no Brasil, com relação à Moderna, e outras mais. Olha, sabe o que acontece? Eu até pensava agora há pouco o seguinte: infelizmente, nós pagamos, o brasileiro de um modo geral, nós pagamos pela desunião, pela desunião. E vocês viram, e vocês vão recordar disso agora. O que que aconteceu na época? O Edir Macedo foi um que pegou o jatinho e saiu daqui. Largou todo mundo no Brasil e foi para lá, para os Estados Unidos, tomar vacina. Vocês lembram disso? Que ele foi visto lá tomando? O Roberto Justus foi um que pegou o jatinho dele, disse que estava fazendo turismo, foi para Cancún, não é isso? Foi para Cancún, entrou pelo México e foi para os Estados Unidos tomar vacina. A Sabrina Sato, se não me falha a memória, também foi a mesma coisa. Teve vários artistas que fingiram estar fazendo turismo e entraram pelo México nos Estados Unidos para se adiantar lá para tomar vacina. Teve ou não teve?
Teve ou não teve? Porque sabia que ia demorar a chegar aqui. Aí levaram suas famílias, é para isso que existe passaporte diplomático, e meteram o pé. E meteu o pé. E foi para lá, e foi para lá. Sumiu. Vários saíram do Brasil e foram para lá para tomar. Porque ninguém sabia de nada do que estava acontecendo, o que que era, o que que não era. Para todos os efeitos, o apocalipse já tinha chegado naquele período. Pegou, largou todo mundo, foi para lá, para os Estados Unidos e depois voltaram. E é assim, infelizmente, infelizmente, a população brasileira é meio que cada um por si. É meio não, é exatamente isso, é cada um por si. Só que você pega essa questão do Estado, do Estado, e tu tran com observa esse mesmo comportamento sobre outras questões sociais, cara. Como, por exemplo, a própria alimentação, própria alimentação. Todo mundo sabe que o que a gente come é lixo. Aí tá lá o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde, vai lá, carimba, certifica, libera e taca aquele papelão na carne. Não é isso que estava acontecendo? Papelão na carne? A quantidade de lixo que tem é uma coisa absurda. Mas tem inúmeros irmãos nossos que têm acesso às informações, mas não falam nada, não se posicionam com relação a nada, não alertam o restante da população. É um ou outro que tem a coragem de falar, é um ou outro que tem a coragem de denunciar. Então nós pagamos, infelizmente, pela omissão de muitos, pela covardia de muitos, infelizmente. Isso é um grande problema, cara. Isso é um grande problema. O brasileiro, ele deve, cara, e enquanto a gente não tiver essa união nesse país, nós continuaremos sendo reféns. E eu vou falar uma coisa para vocês, um dos maiores erros, um dos maiores erros da própria direita no Brasil foi de colocar isso, para eu tô falando com relação à briga de direita e esquerda, tá. Um dos maiores erros foi a direita apostar num único nome, que era Bolsonaro. E a direita vai pagar por isso por muito tempo. Só tem um nome. Qual é o nome que vem à cabeça de vocês com relação à direita para assumir, para ser candidato a presidente? Não tem, não tem. Esse é o problema do brasileiro, colocar, apostar todas as fichas numa única pessoa. O Brasil teve 4 anos para preparar, eu já falei, inclusive eu já falei isso aqui com vocês, para quem aí pensa, estuda, analisa, escatologia, outras coisas mais, as pessoas falam: "Ah, o antimachia vai aparecer, não sei o que e tal". Na minha concepção, na minha, não sei na sua, não quero induzir ninguém a nada não, mas na minha forma de enxergar, essa questão do antimachia, para mim tem no mínimo 20 nomes. Para mim tem no mínimo 20 pessoas preparadas para assumir, no mínimo 20. Por quê? Deu piripaque em um, deu um piripaque no outro, o outro se rebelou, o outro acordou, o outro não sei o quê, o outro não sei o que lá. Então você sempre tem um ali para substituir, caso dê problema, caso dê problema. Não é assim? Então para mim tem pelo menos uns 20 nomes. Mas o brasileiro é tão burro, mas tão burro, que só apostou em um. Vocês confiam nos filhos do Bolsonaro? Eu não, eu não, eu não. E isso acontece, e isso é um perigo, por exemplo, para o próprio sistema religioso. Vejam por que que tá o sistema religioso, as igrejas são tão fragmentadas. Por que que são fragmentadas?
Observe agora o porquê que o Silas praticamente é o único que fica ali igual uma galinha, tagarelando, cacarejando, sozinho para os seus próprios interesses, lutando contra a esquerda. Pelo menos é um fingimento contra a luta de luta contra a esquerda, mas é o único. Cadê os demais? Você não vê, você não vê, você vê um ou outro, tal. Mas você não vê ninguém, só o cara. Então você encontra a prática do mesmo erro de centralizar o poder e a confiança numa única pessoa, cara. Isso é um problema seríssimo. Esse é um grande problema. Esse é um grande problema. Entende? Nós não temos no Brasil, e falando isso de, não estou nem utilizando discurso religioso, não, tá? É papo de botequim mesmo hoje. Você não encontra pessoas para assumir determinados posicionamentos ou posições de outros. Entendeu? Vamos lá. Aconteceu alguma desgraça com o Silas. Quem é que vai ficar tagarelando na internet? Não tem ninguém, não. Hoje não temos ninguém. Não tem. Feliciano e nada é a mesma coisa. Magno Malta e nada é a mesma coisa. A Marina descarta comentário. Então você pega isso aí tudo, cara. Você vê que nós vivemos como reféns, cara. Reféns. Hoje não tem ninguém, ninguém, assim, que tu fala assim, cara, eu vou. E detalhe, isso porque eu tô fingindo que tô acreditando em político, tá? Só apenas, como disse, papo de botequim. Papo de botequim. Hoje, nós brasileiros não temos nenhum nome para nos representar. Não tem nada. Não tem nada. Como não temos nenhum nome do próprio sistema religioso que represente os evangélicos. Não tem. Não tem. Qual o nome que você acha que representa os evangélicos? Não tem. E isso é um problema seríssimo. Ou seja, você não tem representatividade para absolutamente nada. Quem é que briga pela gente hoje? Não tem quem brigue. Esses são alguns dos erros que essa gente ama essa centralização de poder. Por que que não se criou um outro Bolsonaro? Porque o poder tinha que estar centralizado no cara. Por que que não se cria um outro Silas? Porque tem que estar centralizado no cara. Você entende que não há quem lute por nós, mas apenas centralização de poder? Esse que é o problema. Por isso que dificilmente nós não vamos conseguir dar uma volta por cima. Não tem como. Não tem como. Poder centralizado na mão de pouquíssimos. E você tem uma igreja extremamente egoísta, uma igreja que não pensa unido, pensa apenas em si próprio, nos seus interesses, e vai continuar do jeito que está, cara. Entendeu? Continua do jeito que está. Aí agora vem o estado do Kansas e diz que está do lado da população. Não, nós vamos processar a Pfizer e tal, não sei o quê. Vai, e aí? E detalhe, e detalhe, e isso se é verdade, para poder não pra poder enganar a população. Você sabe se está processando mesmo? Eu não sei. Você sabe? Para mim não passa de teatro. Para dizer: "Olha, o Estado está do lado da população". Pô, mas espera lá, há 3 anos vocês me obrigaram, há 3 anos vocês me ultrajaram e agora estão dizendo que está do meu lado? A mesma igreja que diz que está do teu lado, é a mesma igreja que toma o teu dinheiro o tempo todo, entendeu?
As pessoas que dizem que luta por você, são aquelas mesmas pessoas que estão tomando o teu dízimo, tomando a tua oferta e que estão esbanjando por aí mundo afora. Então fica muito difícil, cara, de confiar. Fica muito difícil de confiar. Muito difícil. Tá aí a realidade. Por exemplo, por que que a bola de neve, ela tá se desfazendo? Porque o poder da bola de neve está centralizado no Rina, e isso jamais deveria ter acontecido. E é por isso que nós falamos que é um sistema religioso. Tem CNPJ, é um que é o dono, não adianta, a hora que o cara caiu, o sistema desmorona. Exemplo, daqui a pouco tempo, a próxima a cair é a própria instituição da Igreja Universal. Assim que o Macedo bater as botas, a Igreja Universal ela vai desmoronar, ela não fica de pé. Só tá por causa do Macedo, só tá por causa do Macedo. Só tá de pé por causa dele, mas ela vai desmoronar. Tá aí, foi dar problema com o Rina, que caiu a bola de neve, entendeu? Porque os que sucedem essa gente são incompetentes. Inclusive tem até uma história aí, uma história, hã, tem um tempinho isso, para você ver como o sistema religioso ele é tão podre, tão nojento, formado por pessoas, eh, lá, inescrupulosa, foi o que veio à cabeça. Por isso que eu falo dos passapanistas na internet. Estava tendo uma reunião lá numa igreja em São Paulo, não vou citar o nome da igreja, nem o nome da figura. Não hoje, não agora, mas daqui a alguns meses eu posso citar. Aí a figura chegou, que agora construíram lá o templo em São Paulo. O templo dessa figura tem um L ponto, lá no alto do seu prédio. O cara desce de elevador, ele desce direto pro púlpito da igreja. Tá ali, tá ali. O L ponto, tá ali a igreja, o teto da igreja. Tem um elevador, ele entra no elevador, desce, ele sai direto no altar da igreja, no púlpito. Aí a ordem é que todo mundo tem que ficar de pé. Quando ele aparece no altar, se dirigindo ao púlpito, todo mundo tem que ficar de pé na igreja. Aí nesse dia aconteceu isso. Ele chegou de helicóptero. Eu tenho alguns vídeos sobre ele aqui. Chegou de helicóptero, desceu, igreja lotada, lotada. Todo mundo levantou. Só uma pessoa não levantou para ele. É, é Linda Rocha. Não, 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 não é morcegão não, pode descartar, já vamos descartar. Pois é, o Linda Rocha. Aí, o filho do cara não ficou de pé, mano. E eu tô falando isso para você ver como eles são gangsters, são gangsters. Quem tá ligado aqui em algumas lives que eu já fiz e falei sobre essa figura, falando sobre gangster, você já sabe qual é o nome. Se você correlacionou, se você lembra quando eu falei gangster, já comentaram aqui, já comentaram. Aí, o cara desceu, a Vera tá ligada. O cara desceu, igreja toda de pé. Só o filho do cara que ficou sentado. Aí o pai olhou, né, tipo pistoleiro, moleque. Ué, ué.
Vai ficar sentado? Vai ficar sentado? Aí ele gritando de lá: "Aí, ó", engasguei. "Aí, ó, vai ficar sentado?" A igreja toda de pé. "Vai ficar sentado? A partir de hoje tu não é mais presidente lá de Campinas". E tirou o moleque de presidente dela lá de Campinas. Tirou o moleque. Deixa eu ver como é que tá o perfil dele, só por curiosidade. Tava lá como Tava lá como presidente da de Campinas. Deixa eu ver se tá como presidente. Não, vou nem mostrar, tá bem aqui na minha mão, mas não vou mostrar não. Tá lá, tirou lá de perfil, ó. Tava como presidente de Campinas, tá só como pastor de Campinas. Por quê? Tudo porque tudo porque não se levantou, porque o pai chegou de helicóptero na igreja, desceu lá e tinha que ficar de pé. Essa é a realidade do tempo. Se faz isso com filho, se faz isso com filho, filho casado, já tem filhos, ou seja, é neto, né, já tem seus netos. Se faz isso com filho, tu imagina com presbítero, diácono e com os outros pastores. Aí seguraram lá, que o negócio estava quente, porque desrespeitou a vossa santidade o papa, não pode desrespeitar, tem que ficar de pé. Aí esses caras agem assim, esses caras agem assim, entendeu? Essa é a igreja brasileira, essa é a igreja brasileira. A igreja brasileira é isso. Não pode desobedecer a esses homens. E são essas pessoas que se dizem pessoas de Deus que comandam o sistema religioso, que comandam e determinam o que nós temos que fazer das nossas vidas, como nós temos que agir. Eu já contei para vocês dessa mesma igreja, um irmão que me encaminhou um e-mail, me relatando a história dele. O cara ficou desempregado, aí ficou sem poder dar dízimo por 3 meses, aí chegou, a direção da igreja tá tudo documentado, tá tudo no sistema, quem dá dízimo e quem não dá, para poder te cobrar. Se o diabo não te cobra, o pastor vai te cobrar, fica tranquilo. Fica tranquilo. Se o diabo não cobra, o pastor vai lá, mano. Aí o cara chegou, a direção da igreja chegou pro pastor, pro diácono, falou: "Olha só, irmão, o irmão aí tá em débito aqui 3 meses com a igreja, como se tu tivesse que pagar uma mensalidade, mano. Eu tô desempregado, pastor, não tem como, tal, não sei o quê". Expôs toda a situação, achando, dando satisfação e achando que a igreja fosse ajudar, né. "Ó, o irmão não pode trabalhar como obreiro e não pode tomar santa ceia". Foi isso que aconteceu. O cara foi punido porque ficou desempregado e não deu dízimo. Olha só, o cara foi punido porque estava desempregado, como se a culpa fosse dele. O cara foi punido porque não deu dinheiro para o sistema religioso, mano. Não pode tomar ceia e não pode trabalhar de obreiro enquanto não tiver em dia com o dízimo. Você vai fazer o que num lugar desse, cara? Pelo amor de Deus. Se tu tem um pastor desse, para que serve o diabo? Me diz. Qual é o trabalho do capeta num lugar desse, com uma direção que age como essa, que age assim? Para que diabo? Não precisa de diabo não.
Precisa. Porque esses homens, tudo que eles querem é dinheiro. Então essas pessoas que dizem que estão: "Ah, não, vou te dar uma palavra, você vai sair daqui abençoado", desobedece para tu ver, desobedece para você ver. Não obedece uma ordem da direção para você ver, não obedece não. Jesus Carlos comentou aqui: "Ah, isso é antigo, no ano de 82 fui em um culto na casa da benção, o líder maior em determinado momento saiu do púlpito e veio onde eu estava e colocou a mão na minha cabeça, no final, dezenas de pessoas", você deve estar escrevendo ainda, né? Depois eu leio. Deixa eu salvar aqui o teu comentário, depois a gente continua. Então a igreja que diz que está te levando para Jesus, a igreja que diz que está te socorrendo, é a igreja que está te maltratando. Essa é a realidade, mano. Essa é a realidade. O sistema religioso, ele é implacável, mano. Implacável. Por isso que você pega por aqui muitas pessoas que não falam de sistema religioso, porque sabe que quem manda é quem tem dinheiro. Quem manda é quem tem dinheiro. E aí? O cara vai lá, tira o filho da presidência de uma região lá de Campinas, ou de Campinas, perdão, só porque o filho não se levantou para o pai. Proíbe um obreiro de não participar da ceia, porque não deu dinheiro, e você tem um Estado que te obriga a tomar vacina e depois diz que está do teu lado. É para eu confiar em quem nesse mundo? É para confiar em quem? Vocês entendem como nós estamos sós? Vocês entendem como tudo é muito difícil? Não tem para onde você escapar. O Estado vai te aprisionar, o sistema religioso te aprisiona. Para onde você for, para onde você for, tem alguém oprimindo. Tem alguém oprimindo. O Estado, cara, é uma coisa de doido isso tudo, cara. Você às vezes fica olhando essa situação toda e fala assim: "Meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu". Você liga a televisão, manipulação. Você ouve um discurso, inclusive o próprio Lula falou sobre o aborto, deu a opinião dele, uma coisa horrorosa, horrorosa. De repente faço um vídeo sobre isso futuramente ou não, não sei. Sabe? Então quando você começa, a observar todo o sistema, e você tem aqui, ó, olha aqui a notícia, olha aqui a notícia. Já vou dar aqui para eles monitorarem já. Tá aqui, ó. Saiu ontem a notícia. Eu comentei com vocês mais cedo, mas tá aqui, eu vou pegar e jogar logo. Tá aqui, o STF vai monitorar redes sociais e rastrear usuários. Corte quer analisar, olha só como o Estado, como o poder, ele é contra nós. Nós não temos mais direito à opinião, não temos mais. Corte quer análise diárias de conteúdos de postagens na internet e até identificação de usuários com base em georreferenciamento. Tá aí qual local, qual região, onde que está. Sabe o que que isso aqui virou? Quando eu li essa matéria ontem, sabe como é que eu me senti? Eu me senti saindo de uma senzala, correndo correndo, buscando minha liberdade, e o capitão do mato vindo atrás para me pegar. É isso daí, é isso daí.
Você não pode mais falar nada. Você não Ó, deixa eu te falar uma coisa, alguém aqui que está me assistindo, temos quase 100 pessoas aqui assistindo. Alguns de vocês, ou algum de vocês, que estão no sistema religioso, tem liberdade de expressão lá dentro? Tu pode falar o que tu quiser dentro da igreja? Você pode falar, se o pastor te dá uma oportunidade de pregar, tu pode pregar o que tu quiser? Você fala o que você quer na sua igreja? Você tem liberdade de expressão na tua igreja ou não? Sim ou não? Você tem liberdade ou não? Você se sente livre dentro da sua igreja? Você se sente em paz na sua igreja? Não, aqui eu posso conversar com os irmãos, eu posso me expressar, aqui eu posso desabafar, aqui eu posso conversar, eu posso falar tudo o que eu quiser. É assim que tu se sente dentro da igreja? Sim ou não? É assim? Vocês entenderam que não tem liberdade? Nem na tua igreja tu pode falar. Nem na tua igreja tu pode falar. Tu não pode falar na igreja, tu não pode falar no púlpito, tu não pode falar na internet, tu não pode falar mais em lugar nenhum. Você não tem mais liberdade para falar nada, cara. Vamos lá, continua aqui a matéria. O STF anunciou a abertura de uma licitação para contratar uma empresa que será encarregada de monitorar as redes sociais sobre conteúdos que envolvam a corte. O valor do contrato, segundo o edital, é de R$ 345.000 e prevê a duração de 1 ano. Sejamos honestos. Sejamos honestos. Para trabalhar como capitão do mato e ganhar R$ 345.000, isso é ridículo, tem alguma coisa errada. Quando eu peguei esse valor, eu falei: "Tem coisa errada". R$ 345.000 ano para fazer trabalho sujo, só se tu colocar um bando de psicopata, mano. Só se tu colocar. Quem é que fala do STF? Quem é que fala? Não é a direita? É a direita. Não é a direita? Quem é que você acha que vai ser contratado? Pessoal da direita? Não. É só você colocar meia dúzia de psicopata ou esquerdopata, que o cara dá um pedaço de mortadela que tá tudo certo. O cara faz trabalho de graça. Primeiro, R$ 345.000 ano para esse nível de trabalho é ridículo. Que eu vou mostrar aqui para vocês a exigência da empresa. Isso daqui, ele é chamado, isso aqui você aprende a fazer na faculdade de jornalismo, tá? Isso aqui você aprende. O nome disso é clipping ou clipagem. Isso aqui é fácil de fazer. Dá trabalho? Dá, mas é fácil de fazer. Quando você pega a manha do gato, você consegue fazer. O clipping inclusive é muito legal fazer clipping, tá? Eu fiz isso durante algum tempo da minha vida, assim que eu saí da faculdade, que eu fui para prestar serviço para uma empresa, e eu fazia clipping. Aí você pega, todo o relatório daquilo, cara, fica uma coisa bonita, fica bonito. Quando bem feito, o clipping ele fica bonito, tá? Dá para ficar legal. Porque através da clipagem, você consegue saber, sei lá, 99% da vida daquela pessoa, ou sobre aquele determinado assunto ou pessoa, naquela semana, mês, ano, o que falam dela, tá. Então, assim, dá para fazer um trabalho muito legal. Aí você vai contratar uma empresa para fazer clipping, porque o que ela vai fazer é clipping. O que é clipping? É pegar todos a as redes sociais, todas as pessoas que estão falando da Suprema Corte. Aí vai pegar, vai apresentar o relatório.
Só que isso no nível nacional, mano, isso é um trabalho de burro de carga, mano. Não é tão simples assim. Por mais que você tenha aí você vai ter que trabalhar de forma colaborativa, que é aí onde eu queria chegar. Para que isso se torne eficiente, tu vai ter que trabalhar de forma colaborativa com o YouTube, com o Insta, com o Face, com o TikTok, não é isso? Se essas empresas fornecer as informações, fica mais fácil. Se não, dá um pouco mais de trabalho. Mas inclusive eu já falei com vocês sobre isso, que existe uma ferramenta que aqui na plataforma ela disponibiliza para as grandes empresas monitorarem para saber o que estão falando dela. Aqui mesmo onde você está me assistindo, essa empresa fez isso e faz isso com a Rede Globo, tá? A Rede Globo é uma dessas empresas que tem acesso a isso. E tem instituições religiosas que eu já falei aqui, já citei, hoje não vou citar, hoje não vou citar, que tem essa ferramenta. Um exemplo, a Rede Globo, com acesso a essa ferramenta, ela consegue saber todos os canais aqui que falam dela ou que estão roubando imagem dela, pirateando, que estão fazendo utilização, uso indevido por conta dos direitos autorais. Então, essa ferramenta que aqui na plataforma disponibiliza para eles, provavelmente essa empresa vai ter acesso a isso. Aí fica mais fácil. Porque o próprio YouTube chega aqui, ó, Herodes, ó, tô lavando a minha mão. Herodes não, o prefeito lá, tô lavando a minha mão. Toma aqui a ferramenta, pode usar como vocês quiserem. Eu não quero problema para mim, porque o que as plataformas não querem é problema. O que o tio Zuc não quer é problema. O que o tic-tac não quer é problema. Se vai derrubar canal, se não vai, se vai entregar isso, eles não querem saber. Você vai ver que vários canais vão desaparecer aí. Vários canais bolsonaristas vão desaparecer. E não só bolsonaristas, mas que opinam. Vão desaparecer esse ano. Porque o carro vai passar, mano. Os caras vão passar com tudo. Entendeu? No clipping puro, na mão, é difícil pegar. Agora, se a plataforma aqui facilitar e entregar essa ferramenta que nós sabemos da existência dela, se entregar já era. Aí, mano, vai ter que inventar código, vai ter que inventar isso, ou então ficar falando da galinha pintadinha aqui. Fazer igual lá no TikTok, live de NPC, é, conteúdo idiota. Ou então vira um Felipe Neto e tá tudo certo. Porque a coisa vai apertar. Agora, o que me chamou a atenção foi o valor. 345 mil reais o valor inicial para um trabalho de porco? Não. Isso é trabalho de porco, mano. Trabalho escravo. Não tem como. Monitorar Brasil? Tem como. Tem como. Por 345 mil, ninguém pega isso. Aí o que eu falei, se você contratar esquerdopata, porque o objetivo não é quem fale do STF. O objetivo é de pegar a galera da direita. Esse que é o objetivo. Esse que é o objetivo. Vocês estão que não tem canal, mas estão assistindo, acompanha aí. Pega lá, canal de esquerda, canal de direita. Vê o que, que vai cair mais. Vê quem vai ser mais punido, se é a esquerda ou a direita. Impressionante como conteúdo que fala de sexo não cai, que fala de putaria não cai, que fala de satanismo não cai, que ensina um monte de besteira não cai. Não cai. Cara, tem vários canais que você fala assim, cara, como é que isso está de pé? Como que a plataforma permite que isso esteja de pé? Quem você acha que vai derrubar? Vamos lá.
O valor do contrato, segundo o edital, é de R$ 345.000 e prevê a duração de 1 ano, ou seja, período eleitoral, período eleitoral. Porque sabe que a turma vai falar de novo de urna, é só para o período eleitoral. Aí, claro que eles querem se blindar. Isso não poderia existir, porque você está utilizando, criando um poder para se imunizar. Você está tirando a liberdade de expressão do cidadão, de apresentar os seus descontentamentos. É a mesma coisa. "Ah, não po eu faço parte da igreja do Silas, mas não posso falar do Silas com relação a determinados comportamentos". Não, não pode falar. Por quê? Porque ele é um ditador? Se eu estou na igreja do Silas, não posso falar do Silas porque discordo de alguns pontos, ele é um ditador. Se eu estou na igreja do Macedo e não posso falar de determinados comportamentos dele, ele é um ditador. Entende? Como a culpa é nossa, nós pagamos pela nossa desunião. Nós pagamos pela nossa desunião. A iniciativa surge no momento em que a corte vem intensificando ano a ano. Isso é a Veja falando, hein? A iniciativa surge no momento em que a corte vem intensificando ano a ano o combate à disseminação a notícias falsas e ataques que sofre na internet. Blindagem. Tem muita fake? Tem. Tem. Sabemos que tem mesmo. Tem mesmo. Tá? Rola muita mentirada, rola. Rola. Agora, combater fake é uma coisa. Derrubar trabalho é completamente diferente. Porque o que que é fake para eles e o que não é? Tipo, eu tinha feito uma live, eu estava até lembrando disso, eu peguei inclusive o material, eu tinha feito uma live lá no TikTok no ano passado, e eu só estava lendo uma notícia. Eu só li uma notícia. Quando eu cheguei no meio da notícia, o TikTok foi lá e bum, derrubou minha live e mandou notificação. "Ah, você não pode falar", porque eu estava falando do STF. Eu não estava opinando, eu estava lendo uma notícia. Nem ler notícia pode. E detalhe, a notícia era do jornal Globo. Então você não pode nem ler no nem falar bem, você pode. Nem falar bem você pode. É assim que funciona. O Supremo quer saber tudo que se fala sobre ele nas redes sociais. A empresa que vencer a licitação fará um acompanhamento ininterrupto, ou seja, mano, plantão 24 horas, do Face, Twitter, YouTube, Insta, Flickr, TikTok e LinkedIn. As principais. Ou seja, principais não, todas. O que que tem de rede social fora disso? Não tem, não tem. O cerco fechou. O trabalho envolverá ainda a análise de imagens do Supremo, a identificação de assuntos relevantes abordados pelos usuários e a classificação do material. Vai derrubar, mano. Vai ter muita punição. Vai ter muita punição. Minha sugestão: quem pretende falar sobre política esse ano, abre um outro canal só para isso, porque se derrubar, derruba lá. Abre um canal só para isso. Se a tua intenção é falar, opinar, abre um canal só para isso. 3, 4, 5 canais. Caiu, cai para lá. O teu principal não. A empresa também terá a responsabilidade de identificar quem são as pessoas que estão compartilhando os conteúdos. Ou seja, vai sobrar até para vocês aí. Vai sobrar até para vocês. É isso aí, ô Mariane. É exatamente isso aí. Mas não adianta. Vocês podem chegar aqui, vamos supor, é por isso que eu vou evitar até falar sobre isso. Aqui é um canal que você não vai ouvir falar sobre isso. Por quê? Porque se eu falar sobre isso, vocês não vêm aqui.
com medo de participar sobre de participar desse assunto, porque o teu IP vai estar aqui, assistindo. "Ah, Max, eu vou colocar VPN", mas nem todo mundo vai colocar VPN, nem todo mundo. Então, ou seja, você coage o cara na hora de produzir o conteúdo, porque ele vai pensar: "Calma lá, se eu abrir um assunto, uma live, e falar sobre isso, as pessoas vão sair porque não querem se comprometer, e elas nem vão compartilhar, porque vão pegar quem está compartilhando. Você não vem aqui falar no lugar do Max, você não vem aqui dar cara a tapa igual o Max, mas se tu compartilhar, sobra para tu". Entendeu como é que é o esquema? Controle, filho, tá cerceando. Agora, uma vez que isso for aprovado, não vai sair, eles não vão mais abrir. "Ah, vai só é o prazo de um ano", não, esquece, isso vai continuar. Eles vão sentir o gostinho do poder de monitorar, de controlar, entendeu? Não tem como mais voltar atrás. Não dá para voltar atrás disso não, filhão. Não dá mais tempo, não dá mais tempo. Inclusive, até ontem, um pastor até me orientou, ele falou o seguinte, ele falou: "Max, tenha Bíblia física em casa, porque essas Bíblias de internet, elas vão sofrer uma alteração. Eles vão mudar a Bíblia online, vão mudar. Então, tem uma Bíblia física e de preferência antiga, não tão moderna, mas antiga, para você ter uma tradução boa, porque vão mudar palavras, mudando palavras você pode mudar sentido, modificou sentido, muda a interpretação e aí já era, entende. E inclusive isso vai ser uma das, eh, um dos assuntos que a gente vai tratar aqui no sábado, tá? Sobre inteligência artificial. Vamos lá. Então a empresa ela terá a responsabilidade de identificar quem são as pessoas que estão compartilhando os conteúdos, especialmente os autores das dimensões negativas. Vocês sabem que eu estou lembrando da época do meu primeiro canal, antes de eu perder o meu primeiro canal, eu passei, no finalzinho já, meus últimos vídeos, eu estava elogiando já. Eu fazia vídeo de irônico, mas elogiando. Então, por exemplo, quando eu queria fazer alguma ou pretendia fazer alguma crítica ao Agenor, o Silas, o Macedo, eu elogiava, para ver se caía, e não caía não, impressionante. Todo vídeo que eu criticava, dava problema. Quando eu fazia um vídeo elogiando, o vídeo ficava. Você vê como é que eles são, você vê como eles são. O negócio está ficando interessante, cara, muito interessante. Monitoramento inclui georreferenciamento. O STF solicita no edital que a empresa contratada utilize uma ferramenta, que é a que eu falei com vocês aqui, inclusive sobre essa ferramenta eu tenho falado, ó, há meses, há meses, porque vocês sabem onde que eu trabalho, que eu já comentei aqui. E lá é utilizado, perdão, é utilizada essa ferramenta para monitorar, entendeu? Lá é utilizado. Lá todo mundo sabe, por exemplo, teve uma coletiva com exemplo, tá, uma coletiva com o técnico Tite. O sistema é tão inte cara, o sistema é muito inteligente aqui, pra vocês não terem noção. A inteligência do YouTube é uma coisa impressionante, cara. Porque uma coisa é quando você produz o conteúdo, uma coisa é quando você consome conteúdo, uma coisa é quando você está aqui como um produtor ou como, ah, espectador, certo? Outra coisa completamente diferente é quando tu trabalha, porque tu passa a ter acesso que a ferramentas que a minoria
do YouTube tem. Mas é minoria, assim, de minoria mesmo, minoria mesmo, que é só para aquelas pessoas que têm a necessidade de ter aquilo ali. Aí você faz lá um vídeo, e a gente sabe disso, tem muito malandro, o cara mora em outro estado, a gente está aqui no Rio de Janeiro, ou quando viaja para outro estado. Alguns colegas viajaram agora pra Arena da Baixada, lá contra o Atlético Paranaense e tal. Aí teve isso aconteceu agora, no penúltimo, acho que foi penúltimo jogo? O antepenúltimo jogo do Flamengo. Esqueci agora qual foi o jogo. O Teve a coletiva, não minto, não teve coletiva, o Tite deu um problema, não teve coletiva. Foi a outra o outro jogo que deu a coletiva. Nós fizemos a transmissão da coletiva e um engraçadinho de outro estado, de um outro canal, que nós já sabemos qual é o canal, foi lá e roubou as imagens. Transmitiu simultaneamente com as nossas imagens. Aí pegou e jogou. Só que com essa ferramenta, você é sinalizado na hora quando uma pessoa pega a tua imagem, cara. Você não aparece, não tem tua voz, mas é a tua câmera que está apontando. É o teu celular que está apontando. Na hora é sinalizado. Vocês não têm noção da precisão. Por mais, vou utilizar código, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou tentar burlar. Mano, é muito difícil burlar. Muito. Você pode tentar por um tempo, 2, uma hora tu vai cair. E eu falo isso, por quê? Porque na semana que eu fui pra delegacia prestar fazer o BO, da ameaça que eu sofri, o detalhe, né, eu trabalhando, eu prestando lá fazendo BO e trabalhando. Atendendo um colega de São Paulo, que é youtuber. Aí ele: "Mano, deu ruim aqui no canal, não sei o que e tal". Aí eu falei: "Que houve, irmão?". E não, porque o YouTube tá passando o carro, já derrubou 5 canais de sexta, isso foi na segunda que eu fui na delegacia, segunda retrasado. Ó, de sexta até hoje, já o YouTube já derrubou 5 canais. Primeiro vai desmonetizando, para te desestimular, e depois vai derrubando. Falou: "Ó, já caiu 5". Por quê? Uso indevido de imagem. Ou imagem repetida. Imagem repetida. Então o sistema ele é muito poderoso, cara. O sistema é muito poderoso. Muito poderoso, você não tem noção. Aí foi lá, o YouTube sinalizou: "Ó, tá usando". Aí você chega e fala: "Pô, e aí, vai atrasar o cara lá? Como é que vai ser?". O canal é teu, você é o dono, só tô aqui obedecendo. Não, não, deixa aí por enquanto. E detalhe, o cara roubando a imagem do outro com mais audiência ainda do que você ali. Tu ali no Maracanã, 10h, 11h, às vezes sai de lá 1h, pra tu chegar em casa quase 3, pra no outro dia de manhã estar trabalhando de novo, produzindo conteúdo, pra um malandro estar em casa no ar-condicionado roubar tua imagem. Entendeu? Então é assim, a ferramenta é muito poderosa. Aí ele falou: "Não, não, 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 não derruba não, deixa que eu vou entrar em contato e vou ligar pro cara. De repente até fecha uma parceria, alguma coisa e tal, mas também eu não vou prejudicar o cara não, porque eu não sei". Tá me sacaneando agora? Tá, mas depois eu converso. Então assim, até que algumas pessoas que eu trabalho, ainda tem muito disso, ainda tem muito disso, de não prejudicar o canal na hora, sem conversar, para saber o que que houve. Então assim, até hoje, eu nunca passei pela experiência de mandar derrubar um canal, sem antes conversar. Se antes o cara de dar a oportunidade do cara se redimir e ir lá pedir desculpas. A gente sempre trabalha assim, cara, é um trabalho incrível. Graças a Deus, eu trabalho com gente muito boa, mano, humana, gente humana. E nem pede dinheiro em troca não, tá. Fala assim: "Ó, quero 10.000, 20.000, 30.000 pra não derrubar o teu canal". Nem rola isso. Só quer ouvir o cara, não,
Meu irmão, tô me matando aqui, trabalhando aí, tal. Pede pelo menos, pede autorização, me liga, meu contato tá aí no canal e tal. Faz um pedido. "Meu irmão, posso usar e tal?". A gente autoriza, entendeu? Porque senão dá problema. Então, assim, mas a ferramenta, cara, ela é sensacional, sensacional. Hoje, se tiver algum engraçadinho que for, principalmente jogos do Maracanã, do Palmeiras, Corinthians, e se tu falar e fizer uma transmissão do teu celular, a Rede Globo derruba. Você nem é youtuber, tu não é nada. Mas se você for lá e fizer qualquer tipo de transmissão, a Rede Globo vai lá e derruba o teu celular. Eu tô falando disso por conta da precisão, da inteligência no algoritmo. E derruba mesmo, derruba mesmo. Aí é o caso, de repente, a empresa abrir um processo e tal, não sei o quê, aí vira uma esculhambação só. Tu foi lá para se divertir, para filmar, vai derrubar. Derruba, mano, derruba. Então é mais ou menos isso o que vai acontecer com o STF junto com essa máquina, que é que eu vou ler para você agora o restante da matéria. Porque uma coisa é quando a gente, quando leigo, lê a matéria, e outra coisa é quando você trabalha com aquilo e tu tá lendo, que aí tu já sabe exatamente do que se trata. Que é o que ele fala aqui, ó. O STF solicita no edital que a empresa contratada utilize uma ferramenta específica no trabalho de monitoramento, que é essa ferramenta que eu falei com vocês. Ferramenta específica. Que ferramenta específica? Chave de fenda? Notebook? Mouse? Teclado? Entendeu? Vocês não têm noção do que essa ferramenta faz, mano. Ela te aponta na hora. Se tu soletrar STF, a ferramenta pega. Se tu escrever, a ferramenta pega. Se tu pensar, mano, acho que pensamento não pega ainda não. Tu pensou, pega. É assim, é muito poderoso. Hoje o produtor de conteúdo tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Todo produtor de conteúdo tem que tomar muito cuidado. Para quem pretende fazer grana, para quem pretende, como eu tenho falado, inclusive a gente tem alguns projetos com alguns colegas, para quem pretende ser youtuber e tal, vai fazer uma escola para youtubers na área de jornalismo, tá? Mas isso aí é um projeto para frente, jornalismo esportivo. Tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Tem vários colegas que ficam utilizando fotografia de jornalista. Mano, isso dá um problema danado. Isso dá muito problema. Usar foto de jornalista, então, esquece. Fotógrafo, esquece. Tu vai se arrebentar. Tu vai se arrebentar. Porque a inteligência artificial sabe tudo, tudo, entendeu? Sabe tudo. Vamos lá. A ferramenta, ela precisa ser capaz de identificar públicos, formadores de opinião, discursos adotados, georreferenciamento da origem das postagens, bem como avaliar a influência dos públicos, dos padrões das mensagens e de eventuais ações organizadas na web. Mano, Big Brother, George Orwell. Vai pegar, vai rodar, vai rodar, vai rodar. Vai rodar, eu tô falando, vai rodar, não tem como, vai rodar. Os caras estão vindo pesado, pesado. Os ministros vão receber relatórios com balanços diários. Por isso que eu falei que eu não acredito em 345 mil. Juro para vocês, isso daqui é papo de, no mínimo, para esse serviço aqui, relatório diário. Isso aqui é chato demais. Eu já trabalhei com isso, já abri mão de empresas que eu trabalhava por conta de relatório. Eu não suporto relatório, é muito chato. Relatório diário, semanal e mensal. Isso daqui pode colocar aí no mínimo, mano. No mínimo.
e seria pouco, R$ 2.000.000. R$ 2.000.000. Para esse nível de trabalho, de pesquisa, de controle, para controlar a internet, R$ 2.000.000. Menos do que isso, só se tu colocar esquerdopata daqueles bem loucão mesmo, bem loucão, cara tarado ali para pegar o pessoal de direita. Então já se preparem, que vocês vão ver as coisas aí, o Gustavo Gaia com o canal dele, o Nicolas com o canal dele, isso tudo vai dar problema. Ou eles mudam o discurso, ou muda discurso, ou vai cair, ou vai cair. O trabalho deve conter ainda uma avaliação geral do impacto da mobilização em torno de temas relacionados à corte, com avaliações de seus reflexos na opinião pública. Então entendam o grau de complexidade e da quantidade de informações que esses relatórios vão trazer. Daqui a pouco está lá a cor da minha cueca, a cor da minha cueca, entendeu? Além dos dados precisos sobre a imagem da corte no universo digital, a ferramenta deve inibir. Só que eles falam, mas já existe já isso, tá? A gente já usa. Inibir a difusão de ameaças feitas aos ministros. Só que não é isso. Essa é a desculpa, mas não é isso. A parada é bloquear tudo que puder. Os dados colhidos, se for o caso, poderão ser compartilhados com a Polícia Federal. Por isso que vocês têm que estar de olho em quem é o novo cabeça da PF. É escolhido a dedo. Entendeu por que, que o Gordão assumiu lá como ministro da Justiça? O dinossauro? Por isso. Vai trabalhar diretamente com a PF. Diretamente. Os caras vêm com ódio. Nunca existiu, o amor venceu. O governo é do ódio, mano. Só que tudo é. Quando você lê isso daqui, você enxerga ódio. Em nota, o Supremo informou que a licitação tem como objetivo compilar conteúdos públicos divulgados nas redes sociais sobre a corte. Vão juntar tudo, mano. Até o papel higiênico. A exemplo do que outros órgãos de administração pública também fazem, abre aspas. Trata-se de um serviço para compilar o conteúdo público das redes sociais sobre o STF, assim como já existe o clipping. Foi o que eu comentei com vocês. Através da clipagem, tu pega tudo. Só que com essa ferramenta ela é muito mais eficiente do que o clipe, porque o clipe demora um pouquinho. Como eu disse, eu já fiz muita clipagem na minha vida, demora, é um saco fazer isso. Mas fica bonitinho, tá? Bem feito, fica bonito. Fica bonito de ver, de ler, fica racional o trabalho, fica muito legal. Inclusive, quem tiver curiosidade, eu posso até uma hora dessa fazer live sobre clipping. Então, assim como já existe o clipping para as notícias de jornais e dos sites. A consolidação aliás, qual é a o objetivo do clipping? O clipping, o objetivo dele é de você reunir o máximo de informações sobre determinada pessoa. Tudo que você quiser levantar sobre a vida de uma pessoa, você faz com a utilização do clipping. Entendeu? Aí o clipe é tipo uma pasta. Você vai juntando todas as informações ali, faz o arquivamento por data, como você quiser configurar, para que fique mais fácil a leitura e a compreensão dela, tá? Então a consolidação do conteúdo público das redes é feito na maioria dos órgãos da administração pública e orienta os trabalhos, da comunicação social, para a definição de temas que devem ser melhor explicados à sociedade, por exemplo, diz o texto enviado pela assessoria de imprensa do STF. É isso. Então, o cerco fechou, mano. O cerco fechou. Agora, também é um caso de, não vou falar sobre determinado assunto por causa de medo, tal, não. Acho que aí, exatamente, né, tudo aparelhado. É o caso
da gente, também saber o que falar. Infelizmente exatamente, velho, isso é opressão, isso é opressor, isso é opressor. Agora vocês entendem, quando eu falo aqui sobre o meu trabalho ser um canal generalista, eu posso facilmente, nunca mais, pelo menos nos próximos 2 anos, não falar sobre o STF. Eu já nem falo mesmo, né. Vocês veem que é um assunto que eu nem comento aqui, é muito difícil falar sobre o cabeça de ovo. Inclusive o próprio termo cabeça de ovo, provavelmente vai ser um termo colocado lá, entendeu. Vai ser colocado lá e dá para pegar, vai dar pra pegar. Claro, naturalmente que daqui a algumas semanas esse vídeo aqui você não vai mais assisti-lo, né, você não vai mais assistir esse vídeo, que eu mesmo vou ocultá-lo. Agora, hã, não é o caso de ficar com medo, mas é o caso, inclusive das tá rindo, Cris, mas é verdade. Eu vou sumir com esse vídeo, tu acha que eu vou deixar ele aqui? Até minha esposa, eu falei com ela ontem dessa matéria, aí ela: "Tu já viu os vídeos lá do que tu fala do cabeça de ovo lá?" Eu falei: "Não, acho que não tem vídeo nenhum dele não, se tiver um ou outro, mas depois eu vejo lá". Eh, então você acaba, como é que fala? Também, eh, forçando algumas pessoas que agem de forma, indiscriminada na internet. Então por isso que o meu trabalho é generalista, porque eu não fico preso num assunto. Agora quem é que vai sofrer com isso daqui? Sandro Rocha, pastores bolsonaristas, profetas bolsonaristas. Quando o teu nicho é política e é Bolsonaro, e o teu dinheiro vem dali, mano, já se prepara que tu vai perder, né, com desperder o mané, e vai perder feio, porque os caras vão derrubar, entendeu? Vão derrubar. Porque eles já sabem hoje quais são os canais que falam, tipo assim, a gente viu que a matéria é sobre o STF, você não pode falar sobre o STF. Ok, isso ficou entendido, beleza? Ok. Só que nada impede dos caras investigarem canais que falem da esquerda, ou que sejam pró-Bolsonaro. Entenda que não é um assunto, porque sejamos honestos, se tu vai falar de STF, naturalmente tu tem que falar, do cabeça de ovo, do nove dedos, da esquerda, Paulo Freire, tu vai ter que jogar tudo, não tem como. Se você falar de uma coisa, que esse assunto está interligado, entende? Se tu falar de comunismo, discurso ditatorial, comportamento ditatorial, naturalmente tu vai puxar para um deles, então é muito delicado. Ou seja, é melhor a gente fazer escolinha bíblica dominical aqui no YouTube, né, em período de eleições. É melhor fazer uma EBD aqui, né. Agora vai virar o tio Max, vai fazer a escolinha EBD, porque você não pode mais falar de política ou de outras coisas mais. Isso é muito triste você ver isso. É muito triste, cara, muito triste, né. Inclusive eu até falei isso com o Moisés, eu falei com a esposa também, assim, já sinto até uma certa, entre aspas, "angústia", quando eu convido alguém que eu vim fazer a live aqui. Cara, ontem eu falei com minha esposa, eu falei assim: "Ah, tá tudo tranquilo, eu fiz a live com vocês de manhã, à tarde, fiz o teste antes de começar a live com o Rubens", e eu falei com minha esposa, eu falei: Não teve problema nenhum final de semana, não teve problema nenhum hoje". Eu falei: "Tu quer ver que na hora que eu começar a live com o Rubens a minha internet vai cair? Porque o canal já tá marcado". Se vocês vão assistirem lá a live com o Rubens, quando eu chego: "Olá meus irmãos, a paz de" caiu. Aí o Rubens comenta, fala assim: "Ih, já derrubaram o cara, já derrubaram o cara".
entendeu? Já derrubaram. Então é assim, a gente fica marcado, já é carta marcada. Ó, por exemplo, eu tive algum problema aqui na live agora? Não, mas é eu trazer alguém que a minha live cai. É eu trazer alguém que a live cai. Vocês viram o que aconteceu com o pastor Daniel Batista aqui, né? Quantas vezes que eu caí na live? 5 ou 6 vezes. 5 ou 6 vezes. Você acha que é coincidência? Eu falo para vocês da ferramenta, só que tem gente que não acredita e existe essa ferramenta. Existe essa ferramenta. Eu falo para vocês, cara. Felipe Fogosi, a la deu problema na live. Todo mundo que acho que é o único que não deu, eu acho, a única live que não deu problema foi com a Cibele. E com o Samuel Benini, eu acho. Foi só isso. O restante das lives com as outras pessoas, tudo minha internet caiu. E isso a gente já tinha aprendido com o Pedrosa, que é o que eu tô querendo trazer para cá. Tô tentando trazer o Pedrosa para vir aqui fazer uma live com a gente. Entendeu? Então, quando eu voltei para a internet, a gente já volta na blacklist. A gente já volta marcado para cá. Você já volta para cá já com a tua ficha suja. Entendeu? Já volta com a ficha suja. Por isso que cai toda hora. Aí o Pedrosa ensinava, falou assim: ah, Pedrosa tem dinheiro, eu não. O Pedrosa, por exemplo, tanto que o Pedrosa hoje foi banido do YouTube, né? Foi banido. Mas o Pedrosa sempre falava: tem que ter duas internet em casa. Porque caiu uma, a outra já entra e segura. Até restabelecer a conexão da outra. Cara, isso acontecia direto com o Pedrosa. Na época que eu fazia live com o Pedrosa, direto. Direto caiu. Falei, irmãos, caiu aqui, a outra internet está segurando. E era assim que ficava. Detalhe, naquela época a internet era no máximo ali 300 megas. 300 megas era só rico que tinha. 150 megas, 100 megas. Minha internet eu acho que era de 15 megas, 10 megas, 5 megas. É, era mais ou menos isso, 5 megas, 1 mega, nem lembro. Uma coisa horrorosa. E funcionava. E funcionava. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, a minha internet é a melhor internet da TIM. Fibra ótica, 1 GB, porque para mim não tem necessidade de 2 GB. Não, cara, não, o equipamento que eu tenho hoje, graças a Deus eu fui abençoado. Tem um excelente roteador que dá, cara, até para quem tem interesse, depois eu posso até dar algumas dicas sobre isso. Excelente roteador, que é o que nós utilizamos no Maracanã. O meu roteador, você consegue colocar até 240 aparelhos conectados sem dar problema. Você consegue compartilhar, que é tipo como se fosse um modem para a internet das coisas. Você consegue ligar tudo nele. Tudo, tudo. Dá até 6 gigas e tal. Ou seja, para nada dá problema. Nada dá problema. Aos pouquinhos eu consegui ir trocando algumas coisinhas, melhorando o cabeamento, tal, não sei o quê, e dá problema. E dá problema. Então você vê que a coisa é uma forma de te desestimular e de censurar, é de controlar. Porque tipo assim, a minha internet dificilmente cai, mano. A ver eu sei como é que é isso. Então, aqui é super tranquilo. Aqui flui, mano, flui. Você pode ligar 250 aparelhos, não tem isso tudo, mas você pode ligar. Não cai, não dá problema, não dá interferência. 1 GB tranquilo, roda tranquilo, não tem problema com nada. É eu começar a live com os outros que cai. Impressionante, cara. Aqui na Baixada é só misericórdia. É, eu sei como é que é. Eu sei como é que é.
A Linda Rocha é ungida, né, Max Sonete. Eu tenho que começar a fazer igual na Igreja Universal, sair ungindo tudo, sair ungindo tudo. Mas enfim, tô pra porque não tem dinheiro, que senão já teria trocado muito dos equipamentos que tenho, muita coisa já teria melhorado para dar mais segurança, mas é o que tem, entendeu? Anunciando aqui comentou: como é que é? Se trouxer o doutor Pedrosa, o canal cai. É uma, né. Esse é um receio, irmão, não sei. Esse é um receio que inclusive eu tenho falado isso com a minha esposa sobre o Pedrosa. Eu sei que eu vou ter problemas, eu sei que dá problemas. Como eu tinha consciência, tive consciência e tenho consciência quando eu trouxe o Rubens. Eu sei que são pessoas que dá problema. O Daniel Batista, eu sei que dá problema. A Cibele, eu sei que dá problema. Todas as pessoas que vieram aqui, eu sei que eu sabia dos riscos que eu teria quando elas viessem, mas eu quis correr esses riscos. Eu quis, entendeu, irmão? Eu sabia, eu sabia. Algumas pessoas até, comentaram, eu ainda não tive tempo de parar para responder no o chat de vocês, inclusive ontem mesmo eu fiquei sem chat. Quando eu caí, quando a live caiu logo no início, primeiros segundos, que eu voltei, eu perdi o acesso ao chat. Eu nem vi os comentários de vocês, nem vi. Aí eu vi que alguns irmãos falaram: "Poxa, eh, o melhor convidado até agora, e foi pouco explorado, tal", mas já estava combinado com o Rubens de que seria, tô apenas dando uma satisfação, tá, de que seria, 1 hora, entendeu. Até para não atrapalhar o Rubens, foi uma concessão que eu consegui com o Rubens, que é difícil, pegar o Rubens, é muito difícil. E eu fiquei até surpreso, eu nem sabia disso, dele chegar e vir aqui, e falar: "Não, eu me comprometo, eu posso vir aqui uma vez por mês". Pô, eu fiquei feliz demais, cara, vocês não têm noção. Até meu irmão veio falar isso comigo depois. Meu irmão mandou mensagem e tal, e falou: "Poxa, legal, cara, o Rubens vai aí, se prontificou aí uma vez por mês e tal". Para mim foi maravilhoso, uma honra, né. Mas eu sabia também que se passasse mais tempo com o Rubens aqui, poderia dar problema. Então, a 1 hora era o ideal para que não tivesse problema. E esse, respondendo, anunciando, esse é um dos problemas que eu ainda tenho muito receio de trazer o Pedrosa aqui. Não pelo Pedrosa, não pelo tema, mas porque a plataforma é enjoada com isso, entendeu. Então não sei se vale a pena eu correr o risco de colocar o canal nessa berlinda por causa do Pedrosa. O que eu poder Como eu tenho um outro canal, que eu até divulgo um pouco e nem falo dele aqui quase, que é o link nos comentários, inclusive vou passar a utilizá-lo mais, eh, se o Pedrosa vier, eu levo ele lá para o link nos comentários. Porque se tiver que cair o canal, cai lá o canal cai lá, e não aqui, entendeu? Esse é um dos problemas, esse é um dos problemas. Bom, mas, como é que é, aqui ninguém tomou de sério, que era experimental, tal, entendi. Irmão, se o doutor Pedrosa vier ao canal depois, irmão, tira a live, será uma benção, mas o problema não é tirar a live, o problema é justamente durante a live, não é tirar. Eu faria no outro canal que eu tenho, entendeu? Eu não faria aqui. Eu tenho muitas coragens, mas essa de trazer o Pedrosa aqui não. Nesse canal aqui não, entendeu? Inclusive ele até falou que queria me encontrar com a minha esposa. Caso nós nos encontremos pessoalmente aqui no Rio, eu já faria diferente, eu já faria uma gravação com ele e publicaria para vocês. Eu não faria em formato de live. Por quê? Porque aí eu consigo recortar algumas coisas, editar algumas coisas para não dar problema, entendeu? Eles derrubam a live, exatamente, pô, derruba mesmo, tá? O Pedrosa derruba mesmo. O Pedrosa derruba. Max, live com Pedrosa, sem mostrar o rosto dele, será que mas seria até indelicado com o Pedrosa, né, o Fernando.
Acho que não ficaria legal com o Pedrosa. Não fica. A gente quer ver o Pedrosa, né, a gente quer ver. Mas infelizmente, a plataforma virou isso, entendeu. Vocês vê aí o canal do Rubens, não cresce mais, parou, perdeu 5.000 vídeos. Eu, por exemplo, eu passei o meu final de semana, ocultando vídeos meus, tirando os meus vídeos. Eu tirei no final de semana mais de 300 vídeos meus. Eles estão todo para agora, os que eu não tirei, os que não estão no privado, estão todos para assinantes, não estão mais em modo público. São vídeos, assim, extremamente sensíveis, assuntos sensíveis, como MK e tal, controle mental e outras coisas mais. São assuntos que eu não estou deixando mais aberto, entendeu. Então, tipo, meio que eu falo o que eu quero numa live, deixo ela guardada, deixo um tempo ela aqui disponível para vocês, deixo aqui mais ou menos um mês e pouco, 2 uns 45 dias e tal, eu vou lá e retiro o vídeo de circulação por causa do tema, entendeu. Porque não pode mais ficar mais nada, não pode ficar mais nada. Por exemplo, tem um cara que eu queria muito trazer aqui, mano, mas eu sei que é quase que impossível, é impossível, que é o Pedro do Flamengo, para falar sobre a gente, assim, tem uma certa aproximação, uma facilidade ali, tem contato com o Pedro, né, e eu queria muito trazer o Pedro aqui, muito, cara. Mas eu sei que isso poderia trazer até levar problemas até para o Pedro, por causa do meu canal, que eu queria que ele falasse sobre conversão, que o Pedro, se vocês sabem, ele prega em igreja, ele é palestrante e tal, né, ele sempre leva mensagem, a igreja tem uma igreja que ele frequenta que fica aqui no Rio de Janeiro. E inclusive meu irmão frequentava a igreja lá do Pedro, e tal. Eu queria muito trazer o Pedro, entendeu? Pra gente bater um papo aqui, trocar uma ideia, ou gravar, deixar gravado e subir depois o material para vocês. Mas enfim, são pensamentos que a gente tem, entendeu? São projetos, são ideias que a gente tem, mas a gente toma muito cuidado com a questão da plataforma, entendeu? Tá muito ruim, hoje tá muito ruim. Tá muito sensível, tá muito chato, enfim. E uma coisa que eu até conversei com a minha esposa, que eu vou começar a utilizar o meu outro canal para vídeo. Vocês veem que eu não publico vídeo aqui, eu só faço live aqui praticamente, eu não publico vídeo. O outro canal, eu tô querendo trabalhar só com vídeo lá, entendeu? Só vídeo, pego o vídeo, gravo, subo para lá, e aqui no Teoria Máxima fica só live. Enfim, são coisas que a gente está pensando para. Eu estou tentando entender o sistema, tá? Eu estou tentando entender o sistema para que a gente não fique sem nenhum espaço também. Eu não posso ficar assim: "Ah, vou dar a cara a tapa, vou sair falando tudo e perco o canal", aí fica difícil, né, fica difícil, fica difícil. Bom, então meus irmãos, muito obrigado, tá. Como é que é a Cris? Eu também assisto lá pelo Twitch. Inclusive eu não consigo seguir o Pedrosa pelo Twitch. Eu não consigo, eu não sei o que acontece que eu não consigo. O Twitch não deixa eu seguir o Pedrosa. Eu vou lá, assisto, mas eu não consigo seguir. Aí ele fala: tem que seguir acho que pelo menos um mês. Aí eu estava lá seguindo lá, já estou lá uns 2 meses ou 3 meses seguindo o Pedrosa, sei lá, 4 meses, e eu não consigo, falar com o Pedrosa. Aí eu tenho que ir lá para o Face para poder mandar mensagem para o Pedrosa. Aí eu acabo assistindo pelo Face e não mais pelo Twitch, entendeu. Mas enfim, vamos ver o que eu consigo fazer com o Pedrosa, a gente pois é, Cris, eu não entendo. Eu confesso que não entendo a Twitch, o que que não deixa eu seguir o Pedrosa. Eu já peguei minha esposa, eu falei: "Aqui ó, tá aqui ó, tô clicando aqui no botão, tá indo, tá aqui ó, seguindo, tô seguindo". Aí quando eu vou lá pra comentar: você tem que seguir". Eu tô nessa batalha há 3 meses, sem poder comentar na Twitch, porque eu já estou seguindo, mas diz que eu não tô seguindo. Então assim, ele é perseguido de todas as formas, em todas as plataformas, todas as plataformas. É muito difícil. Deus, mas enfim, faz parte, tá. Então, meus irmãos, muito obrigado, Deus abençoe. Então tá aí essas histórias, né.
sobre a indústria farmacêutica, o estado do Kansas, que vai aqui abrir um processo contra a Pfizer, e agora está fingindo, o estado do Kansas está fingindo que está do lado do povo, e está processando a indústria farmacêutica, né. Vai enganar outro, né. Nos obriga nos amordaça, nos acorrenta para tomar a picadinha, aí depois, a gente está do lado de vocês para processar a indústria. Ô, conversa para boi dormir, eu vou te contar, viu, meu Deus do céu. Irmãos, um beijo, tá? Fiquem na paz, Jesus abençoe a todos vocês. Orem pela minha família, orem por mim, orem pelo crescimento deste trabalho. Nos encontramos numa próxima oportunidade.